Fala galerinha, beleza? Voltamos aí com mais uma playlist de PHP. Lembrando aí, para quem não viu, a gente fez uma playlist de PHP básico, de um CRUD PHP básico. Na verdade, a gente vem de algumas playlists desde PHP básico, depois com todas as sintaxes iniciais do PHP, depois uma outra playlist que passa algumas sintaxes em relação à própria orientação a objeto no PHP. E aí a gente fez uma terceira playlist que foi um CRUD com conexão com banco de dados, né? Então utilizando a forma mais simples de utilização ali do PHP, tá? É lógico que com uma organização básica, com dois cadastros, um sisteminha de dois cadastros, que foi o cadastro lá de disciplinas e o cadastro de notas, beleza? E agora a gente está vindo aí na quarta playlist de PHP, aonde a gente vai pegar todo o projeto que a gente fez do CRUD PHP básico e vamos fazer algumas adaptações para que esse CRUD ele tenha uma organização um pouco melhor e aí sim utilizando orientação a objetos, tá? Vocês vão ver que vai melhorar bastante toda a parte de organização, né, consequentemente a manutenibilidade do seu sistema. Então assim, o poderio, né, e o ganho que vocês têm utilizando orientação a objetos é enorme, beleza? E aí numa próxima playlist a gente vai fazer aí utilizando uma framework PHP, que aí sim é voltado mais para um desenvolvimento profissional. E o legal da gente estar passando por essas, digamos assim, essas três partes, ou fazendo esses três sistemas, né? Um CRUD PHP básico, um CRUD agora nessa playlist orientada a objeto, e futuramente a gente vai fazer lá uma playlist utilizando uma framework que você consegue ver exatamente como foi ou como aconteceu a evolução do desenvolvimento web, né? E aí você praticando, aí você consegue perceber um ganho muito grande, porque antigamente era feito lá com PHP básico, beleza? E aí o pessoal foi desenvolvendo os conhecimentos com orientação a objeto e aí foi vendo lá que tinha um ganho muito grande organizando e depois, né, digamos assim, utilizando uma framework aí. Atualmente existem várias frameworks muito boas aí de PHP, ok? Então vamos lá, para a gente, só para a gente focar. O nosso objetivo, a gente vai pegar exatamente o mesmo projeto, mesmo CRUD que a gente fez com PHP básico, tá? Mesmo código, e a gente apenas vai adaptá-lo, beleza? Então, para quem não viu lá a playlist de PHP, do CRUD PHP básico, dá uma voltada lá, dá uma procurada aí no canal que vocês vão encontrar. Então vamos lá. Então olha só, pessoal, tem aqui na minha pastinha do meu servidor web, Sysnotas, que é o CRUDzinho que a gente fez. Vou chamar aqui localhost /Sysnotas, que é exatamente o CRUD que a gente desenvolveu na playlist anterior. Então tá tudo funcionando bonitinho. Tem aqui as minhas disciplinas e as minhas notas cadastradas, então tá tudo funcionando, a exclusão, a edição e também o novo registro, tá tudo funcionando legal. Então a gente não vai se preocupar com a parte de interface, gráfico, nada disso, vai ficar exatamente a mesma coisa. A gente só vai se preocupar com o back-end, beleza? Que é onde ali as coisas funcionam e você tem que ter realmente uma organização bacana. Beleza, então primeiramente o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o Sysnotas, copiei e colei e vamos fazer uma cópia aqui do nosso projetinho. Beleza, já ficou pronta. E aqui vou colocar Sysnotas -O, né, de orientação a objetos, beleza? Então feito isso aí, eu já tenho aqui na minha IDE, no meu Sublime, uma janelinha prontinha para receber esse novo projeto. Vamos colocar ele aqui. E agora, para que ele funcione aqui da maneira correta, se a gente for colocar aqui, ó, OO, né, tracinho Sysnotas, tracinho O, já vai funcionar, tá funcionando. Porém, os meus links aqui, ó, se a gente observar aqui embaixo, ó, ele tá apontando para o Sysnotas. Se a gente clicar aqui, ele vai lá para o Sysnotas aqui em cima, quer ver? Olha lá, ó. Aqui, ó.
tá? Por quê? Justamente porque a minha URL base está apontando para sysnotas e não para agora para o sysnotas-oo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vir aqui no include e aqui na parte do topo, aqui ó, URL base sysnotas-oo. Percebam que como é importante você ter essa variável como se fosse uma variável global aí de URL base, que apenas você fazendo isso e recarregando aí ó, todos os apontamentos agora vão ficar para sysnotas-oo, tá vendo? Então, tá tudo vinculado a essa URL base. Pensa se você tivesse colocado diretamente os links lá e não utilizado, pensa você percorrer seu sistema inteirinho, né, substituindo digamos assim, esse caminho, né, ia ficar muito trabalhoso, beleza? Então tá ali, já tá funcionando legal, beleza. E aí vamos começar a adaptar, vamos começar a brincadeira aqui, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar digamos assim, esse topo e esse fundo, né? Só lembrando ali, tá? O topo é aquela partezinha, né? Vou pegar aqui, ó, topo, fundo e o index aqui, ó. Então, o topo e o fundo é digamos assim, aqueles dois elementos ou aqueles dois arquivos onde eu insiro eles em praticamente todas as páginas, tá? Que é onde tem essa parte do menu com todas as linkagens dos meus arquivos CSS. E no caso do fundo, é uma parte aqui, na parte digamos assim, de fechamento do meu site, aqui a nível de interface não tem nada, mas no meu fundo tem todas as linkagens, por exemplo, dos meus arquivos JavaScript, né? Meus arquivos JavaScript globais, né? E aqui também toda a parte de fechamento das tags body e HTML e do meu div container, tá? Beleza. Feito isso, né, vamos às adaptações. A primeira adaptação que eu vou fazer, eu vou criar um novo arquivo aqui no meu include, que vai se chamar global. E aí o global.php, na verdade vai ser uma classe, tá? E eu vou utilizar com 2 L's, tá? Porque é muito comum no PHP e em outras linguagens também terem palavras reservadas da linguagem que já tem um nome global, tá? Então eu vou utilizar com 2 L's aqui, que vai ser a minha classe, que vai ser uma classe global, com elementos globais, mas eu não vou utilizar com L só, porque é muito comum nas linguagens terem palavras reservadas da própria linguagem com global com um L só, beleza? Então vou criar aqui meu arquivinho global, beleza? E ele vai ser uma classe, beleza? Então aqui, vou criar aqui o códigozinho, minha tag PHP. Não, vou fechar ela aqui. Beleza, opa. Beleza. E aqui, vamos lá. Vou criar uma classe, class global, né, o mesmo nome ali do meu arquivo, classe class global, e aí eu vou começar a brincadeira. Eu vou ter 3 atributos aqui, tá? Que é o atributos privados, que vai ser a minha URL base, o meu topo e o meu fundo, tá? Então, vou ter 3 atributos privados, beleza? E aqui eu vou criar o meu construtor. Então, public function, construct, beleza? Não vou passar nenhum parâmetro. E aí, aqui eu vou fazer a inicialização desses meus 3 atributos privados, beleza? Então, vamos lá. This URL base, beleza? Vai receber o quê? Eu vou receber exatamente esse camarada aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente esse cara aqui, ó. Tá? Então, digamos assim, eu não vou utilizar mais esse arquivo topo e eu vou utilizar a minha classe global, tá? Então, essa classe global, ela vai ter esses 3 elementos que vão ser globais à minha aplicação, tá legal? Então, legal. Então, aqui, né, a minha URL base, depois a gente faz as adaptações nos demais arquivos, ok?
Então, beleza. Então, aqui eu setei a minha URL base, diz topo, que também vai receber agora. Vou dar um espaçozinho aqui. E aí eu vou pegar todo esse topo aqui, ó, esse código HTML do topo, e vou colocar aqui, digamos assim, vou setar, só melhorar a indentação aqui, e aqui vou setar o topo. E a mesma coisa eu vou fazer para o fundo. Então, diz fundo, vai receber, e aí a mesma coisa aqui eu vou fazer com o fundo. Vou pegar todo esse HTML aqui do meu fundo, que estava lá no meu arquivinho fundo, e vou jogar para cá. Beleza. Então, os três ali, né? Os três atributos ali setados, tá ok? E aí, eu vou fazer os gets desses três atributos. Não vou precisar do set, porque, digamos assim, a inicialização deles eu não vou alterá-la, tá? Então, eu só vou precisar do get, não preciso do set. Então, eu vou pegar aqui, digamos assim, a minha colinha para adiantar a nossa codificação aqui. Algumas vezes eu vou fazer isso para a gente adiantar, ao invés de ficar digitando aqui e demorando, às vezes, o vídeo sem necessidade. Então, get topo, vou retornar o this.topo, get fundo, return o this.fundo, e o get URL base, dou um return na URL base. Beleza? Então, por enquanto, é isso do meu global. E agora eu vou testá-la, tá? Aqui no index, agora fazendo um teste aqui no index, eu vou retirar isso aqui, ó. Na verdade, eu não vou utilizar mais o topo e vou utilizar, e sim, a variável, digamos assim, o arquivo, vou dar um include, né? Ou um require no meu global, beleza? E agora, antes eu dava um require aqui e o código do topo ele vinha para cá. Então agora, quem tem que vir para cá é justamente esse atributo aqui, ó. Só que é um atributo privado e eu vou acessar ele com o get. Só que para antes de eu acessar o método getTopo, eu preciso instanciar um objeto dessa classe global, e por isso que eu incluí ele aqui. Então aqui, ó, vou criar um global recebendo o new de global. Beleza, o construtor não tem nenhum parâmetro. E aqui, ó, eu dou um echo global acessando o método getTopo. Beleza. Prontinho. Ó, eu não preciso fazer mais nada aqui com o topo, e eu vou utilizar essa mesma ideia para dar um get no fundo. Não vou precisar incluir o arquivo de fundo. E aqui é o get fundo. Prontinho. Que é o mesmo camaradinha aqui, é o mesmo código. E esses dois caras aqui, por exemplo, eu posso até apagá-los, beleza? Vou fechá-los aqui. O meu topo, vou apagá-lo. Então, posso excluir, deletar aqui, ó. E o meu fundo também posso deletá-lo. Ok. Fechando aqui, não salvar. Beleza, então aqui, ó, já dei uma enxugada, digamos aqui, na minha pastinha include, ó. Vamos testar lá, ver se funcionou legal. Então aqui, ó, no meu index, eu fiz a adaptação aqui no meu index. Vamos ver se vai funcionar. Dou um refresh aqui. Olha lá, ó. Não mudou absolutamente nada. Tá legal? E essa mesma adaptação que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer em todos os meus arquivos, tá? Então, vou adaptar aqui tanto para a disciplina, para os meus arquivos da disciplina, quanto os meus arquivos de nota. Antes da gente começar a adaptar, a gente vai vir aqui no Global e vamos fazer um detalhe aqui importante, senão a gente esquece, ó. Olha só. Aqui, quando a gente está aqui no index, os links aqui, ó, do topo e do fundo, eles têm uma referência para o URL base, tá? Então, olha ali embaixo, ó, tem ali uma referência para o URL base. Porém, o que acontece? Eu tenho que fazer uma adaptação agora,
Porque antes a minha URL base era uma, digamos assim, era uma variável que estava lá dentro do topo, lá em cima lá do arquivo topo, tá? E aí, agora ela é um atributo da minha classe, ok? Então vamos lá. Como ela é um atributo da minha classe, vai ficar até mais fácil acessá-lo. Então vou pesquisar aqui, dar um Ctrl F aqui no URL base. Então olha lá. Então tá aqui, ó, URL base. Como aqui eu estou setando uma variável, né, do PHP e vou utilizar um atributo aqui, eu não preciso utilizar esse código PHP, eu vou fazer uma concatenação aqui, ó. Então, ó, cuidado aqui para a gente não confundir as coisas. Ó, primeira coisa, vou fazer uma concatenação aqui, ó. Eu estou abrindo aqui com aspas simples, então vou fechar com aspas simples e dar o ponto que é a concatenação. Vou tirar o símbolo ali do PHP, vou dar um outro ponto e vou continuar a concatenação. Beleza, ó, estou utilizando aqui string, então isso tudo aqui é uma string, que é um código HTML, e aqui eu vou utilizar um código aqui no meio, um código PHP, beleza? Então aqui, ó, quem é a URL base? Essa URL base aqui eu estou utilizando como se fosse uma variável. Ela não é uma variável, ela é um atributo, tá? Então eu tenho que acessar por meio do this, beleza? Então eu tenho que acessar dessa forma. Então todos os lugares aqui, ó, que eu utilizo a URL base, eu vou utilizar esse camarada aqui, ó. Então copiei aqui, ó, beleza? Copiei das aspas simples até as aspas simples. E aqui, ó, vou pesquisar no meio do HTML e vou substituir tudo aqui, ó, por isso, beleza? Então, olha lá, os links lá do meu menu, tem também a linkagem lá aqui, ó, do JavaScript, então tá tudo acertado aqui, ó, beleza? Então, aqui tá tudo ok, beleza. Então, tá tudo bonitinho lá, legal. E agora eu vou começar as adaptações lá na minha, digamos assim, nas minhas disciplinas, nos meus arquivos de disciplina e nota. Então, só testando aqui, recarregando a tela lá, ó, quando eu paro em cima de disciplina, olha aqui embaixo, ó, o link agora tá ok, ó, tanto de disciplina quanto de nota, tá tudo certinho. Vamos lá na disciplina. Então, vou lá na listagem de disciplina, que eu vou fazer uma adaptação aqui, ó. Aqui a adaptação que eu tenho que fazer, ó, ele está incluindo o topo. E na realidade não é o topo, aqui é o global. Olha lá, ó, tá? Eu estou fazendo o global e aí, ó, depois eu simplesmente copio aqui a instância do global, tá? E a impressão do topo, beleza? Legal. Só que agora falta fazer mais um detalhe importante, ó. Aqui, ó, na minha listagem, lá no link que tem da edição para edição, eu uso o URL base aqui, ó. Aqui você pode tanto utilizar o get URL base lá do global, ou você pode também, ao invés de ficar alterando todos esses valores, ó, aqui eu também utilizo, desculpa, aqui é do novo e aqui é o da edição, ó. Então, ao invés de eu ficar alterando nesses diversos lugares, eu posso simplesmente criar uma variável aqui, ó, URL base, que vai receber quem? O global get URL base, que é lá o meu método que retorna minha URL base aqui do global, tá? Que é esse camarada aqui, que é esse cara aqui, que aqui, ó, pega esse camarada, né? O get URL base retorna ele, que já está setado com esse valor aqui. Beleza, então aqui, ó, eu utilizo aqui, então eu setando essa variável aqui local, eu posso utilizá-la nas demais sem alterar, né, em todos os locais aqui, ó. Tá vendo? Do formulário, então 3 locais aqui, ó. Então, para mim não ficar saindo alterando em tudo quanto é lugar, eu simplesmente posso criar aqui. Se quiser, eu posso utilizar aqui o globo, exatamente o que eu utilizei aqui, ó, você pode utilizar nessas outras aqui. Prefiro fazer dessa forma, mas fiquem à vontade aí vocês. Então, a disciplina aqui estaria funcionando. Vamos ver se vai funcionar. Então, aqui, ó, clicou em disciplina. Olha lá, ó, opa, tá dando um erro. Ah, sim. Faltou aqui, ó. Faltou, gente, aqui, ó, no final aqui, ó,
O fundo, eu não tenho mais o fundo, eu tenho que substituir aqui pelo get fundo lá do Global. Então, substituindo aqui, salvando, recarregando, sumiu o errinho e aí está tudo funcionando. Vamos fazer essa mesma coisa agora para o form. Então, aqui em vez de topo é global. E aí a gente faz a adaptação aqui, né, que são essas 3 linhazinhas de código. Beleza. E a última linha lá de baixo, que é o fundo. Então tá aqui, vamos lá para baixo, só substituir aqui. Vou fazer para movimentação também. Vou aproveitar aqui o fundo que já está salvo, já está na minha área de transferência, global, e aqui a mesma coisa lá de cima, essas 3 linhazinhas aqui. Legal. Beleza, prontinho. Vamos testar? Então, o novo, que é o formulário, tá legal. Vamos fazer um teste aqui. Salvei, opa, veio o teste para cá. Editando, vamos fazer um teste aqui. Salvou. E vamos excluir agora. Beleza, tudo funcionando em disciplina. E agora eu vou deixar para vocês fazerem as adaptações aqui na parte de nota, que é exatamente a mesma coisa para adaptar. Beleza? Fica aí para vocês fazerem de dever de casa as adaptações nos arquivos de nota, agora utilizando a classe Global. Beleza? Valeu, pessoal. Nos vemos então nas próximas aulas, onde a gente vai fazer as outras adaptações. Até daqui a pouco.